Vamos continuar com a resolução de questões CESP? Muito bem. Só que eu esqueci de falar na aula passada da questãozinha 11, porque você diz assim, não era da abordagem clássica, então, Giovana, de qual teoria? Esqueci de colocar. É da teoria de relações humanas. Teoria de relações humanas. Então, com o crescimento da importância das teorias sociais, quando a gente vê uma força das ciências humanas, quando a gente vê uma força da psicologia, começaram a enfatizar que para a empresa ter sucesso, eu preciso que as pessoas cresçam, eu preciso que as pessoas executem bem o seu trabalho. Aí, como eu falei na aula passada, Elton Maia acreditava que o ambiente físico interferia, mas depois ele chegou à conclusão que não. E aí foram surgindo as teorias de motivação, tá certo? Muito bem. Questãozinha 12. Segundo a teoria de sistemas, as funções de um sistema independem de sua estrutura, ao contrário. A teoria dos sistemas, ela explica que tudo que existe dentro de uma empresa funciona interrelacionado, ou seja, relaciona-se entre si. Dentro de uma empresa, a gente vai ter aqui uma estrutura tradicional, e o que funciona um departamento vai depender totalmente do funcionamento do que acontece no outro departamento. Por exemplo, a gente encontra algumas falhas. Digamos que o vendedor prometeu a entrega para você de um determinado produto, um determinado dia. Só que infelizmente não chega. E quando você liga para reclamar e diz, é porque a gente não tem no estoque. Então não existe aí uma integração entre o planejamento de vendas e o planejamento de estoque, concorda? Então, como não existe essa relação, é uma falha, pessoal. É uma enorme falha que não existe esse tipo de relação. Então, eu preciso, na teoria dos sistemas, chegar e perceber que tudo que existe dentro da empresa deve estar interrelacionado. É como que a gente está aqui trabalhando e pelo fato de estar com dor no pé, isso vai interferir no meu trabalho. Estou com dor de cabeça, vai interferir no meu trabalho. Às vezes a gente tem enxaqueca, nós mulheres, por exemplo, isso interfere no desempenho total do trabalho, das relações com familiares. Então, na teoria de sistemas, as funções dependem sim da sua estrutura, de como as pessoas estão trabalhando, das regras e normas. Então, os objetivos, as metas, as estratégias, os planejamentos, as ações, tudo isso é interdependente e inseparável. Interdependentes porque dependem entre si, tá certo? Então, na teoria dos sistemas, se enxerga a empresa como um todo. Agora, isso é simples visualizar. Isso vem muito da visão sistêmica em si. O que é a visão sistêmica? Tem dois aspectos. Enxergar que a empresa é uma unidade só. Esta departamentalização, que é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis, que vem desde a época da abordagem clássica, ela é necessária para facilitar a coordenação e o controle. Só que eu preciso eliminar essas barreiras que surgem naturalmente. Basta pegar uma sala de aula e dizer, pessoal, essa metade para cá, vocês, e a metade para cá, esse aqui vai ser um grupo, esse aqui vai ser outro. E eu vou aplicar um simulado. Aquele grupo que acertar a maior quantidade de questões, a gente vai dar uma bolsa de 100%. Olha só. Então, acontece com certeza que vai surgir uma barreira entre esses dois grupos, que é o que acontece em uma empresa. Só que a visão sistêmica vai procurar mostrar aos funcionários que a empresa é uma só, que eles se relacionam entre si. E a visão sistêmica externa vai ser que a empresa, as suas ações interferem no meio, assim como o meio interfere na empresa. Tá certo? Então é uma unidade só. Então a 11ª tá falso porque diz que independem. Se tivesse o dependem aqui, a questãozinha estaria verdadeira. Tá bom? 13. De acordo com a teoria da administração científica, o administrador terá um papel primordial na otimização das tarefas desenvolvidas pelos empregados. Verdadeiro. Inclusive, o administrador
ele tem um papel de maximizador. Ele tem um papel de tomar as principais decisões, já que na administração científica a gente vai ter a centralização, ou seja, as principais decisões vão ser tomadas no topo. Hoje em dia não. Hoje em dia o foco principal são os clientes. A tendência é dar mais autonomia aos funcionários porque eles estão mais próximos da ação. Mas na administração científica, o administrador tem um papel primordial na otimização das tarefas desenvolvidas pelos seus empregados. Tá certo? Então, verdadeiro. Isso porque o administrador, o gestor, vai se tornar o maximizador. Foi uma questãozinha uma vez da FCC. Maximizador. Hoje, na tomada de decisões, por exemplo, a gente vai ter as informações como ponto máximo. Na execução do trabalho, vamos ter as pessoas e assim vai essa relatividade. 14. Caso dê ênfase à estrutura, o administrador se pautará nos pressupostos da teoria clássica, que teve Henry Fayol como um de seus representantes. Verdade. Como a ênfase aqui é na estrutura, Taylor, a ênfase no trabalho, na tarefa, a gente pode sim dizer que é um dos principais representantes. Inclusive, Fayol ou Fayol, do jeito que você quiser, ele é chamado como o pai da administração. Pai da administração. Certo? Ele estabeleceu 14 princípios, onde ele falava de autoridade. Autoridade é o direito de exigir obediência, é o direito de dar ordens, o direito de mandar. Ele fala de responsabilidade. É necessário executar adequadamente as tarefas de acordo com a confiança depositada. Ele falava de departamentalização, que é o agrupamento de indivíduos ou unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. Ele fala de planejamento, é necessário planejar, é necessário instituir a iniciativa, o trabalho em equipe, a divisão do trabalho, que vai levar a uma especialização, o estabelecimento de hierarquia, normas, procedimentos. Então ele foi estabelecendo princípios, inclusive foi estabelecendo funções administrativas também. Hoje, a gente tem, deixa eu colocar aqui, a gente tem 4 funções administrativas principais. A gente vai ter o planejamento, onde eu vou definir, estabelecer, prever, programar como é que eu vou trabalhar, onde a gente vai ter o diagnóstico, e o prognóstico. No diagnóstico, a gente vai analisar a situação atual e no prognóstico a gente vai estabelecer as estratégias de atuação. A gente vai ter a organização, onde a gente vai distribuir, alocar e empregar os recursos. A gente vai ter a função da direção, que vai garantir, assegurar que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados através da coordenação e da liderança. E a gente vai ter o controle, que é medir, mensurar, avaliar, comparar, identificar erros e corrigir. Essas funções administrativas de hoje nem sempre foram assim. Antigamente era planejamento, organização, comando, coordenação e controle. O comando foi substituído pela liderança e teve uma fusão dessas duas funções que deu origem à direção.
Então, como ele estabeleceu o processo organizacional, o processo administrativo, que até hoje é usado como base, ele foi considerado o pai da administração. Tá certo? Muito, muito bem. Muito, muito bem. Vamos continuar, hein? Então, aqui, ó. Verdadeira questãozinha 14. 15, pessoal. A 15 diz: ao valorizar a meritocracia como forma de promoção, o administrador estará se pautando na teoria da burocracia. Perfeito. A burocracia tem o profissionalismo, que pode ser conhecida como meritocracia também, que é a promoção do indivíduo de acordo com o mérito, de acordo com as suas competências, tá certo? De acordo com a sua capacidade. E isso é uma característica da burocracia, assim como impessoalidade, distinguir e separar, profissionalismo, que é a meritocracia, impessoalidade. Aí vem o pessoal do direito achar que a impessoalidade veio com o direito. Não, o pessoal veio com a administração. E formalismo. Tá certo? Então a 15, ó, verdadeira. 16. Segundo a abordagem de sistemas, as organizações são sistemas fechados, compostos de partes interrelacionadas e interdependentes, que funcionam como um todo, tendo o objetivo de alcançar metas comuns. Tá quase perfeito. Só que a teoria dos sistemas considera a abordagem, um sistema aberto. Lembra que eu falei que na teoria do sistema, eles vão ter duas características da visão sistêmica interna, que ela funciona como um todo, que tem objetivos em comum, as pessoas, os departamentos, e externa, onde a empresa interfere no meio e o meio interfere na empresa. Tá certo? Então, a gente vai ter a abordagem sistêmica interna e externa. Só que a instituição ela vai ser considerada um sistema aberto. Giovanni, quem é que considera um sistema fechado? A gente vai ter Taylor, tá certo? A gente vai ter Fayol. E Elton Maio também considerava um sistema fechado, certo? Por mais que ele começou a se preocupar pelas pessoas, ele ignorou o intercâmbio da empresa com o ambiente onde a empresa se localiza. Ele não tomou isso em consideração, tá certo? Então aqui a 16 está falso apenas por isso. E às vezes me dizem, mas vai estar falso só por causa de uma palavra? Pô, volte para cá. Tá verdadeiro a afirmação? Não tá verdadeira. Então se não tá verdadeira, tá o quê? Tá falso, tá certo? Então, ó, ela vai considerar a empresa um sistema aberto, onde a empresa interfere no meio e o meio interfere na empresa. Tá bom? Muito bem. 17. O conjunto de valores em vigor numa empresa, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração, denomina-se estratégia empresarial, comunicação empresarial, cultura organizacional, estrutura organizacional e liderança situacional. Vixe, Giovana, vamos procurar conceituar cada um. Estratégia é o caminho. É a maneira que a empresa vai fazer, é a maneira como a empresa vai trabalhar para poder alcançar os objetivos. A comunicação é a relação de um intercâmbio de informações. Na comunicação você tem uma mensagem pelo emissor que vai ter um receptor que vai receber essa mensagem. Só há comunicação quando a mensagem enviada for compreendida. A letra B fala de estrutura organizacional. Estrutura organizacional tem a ver com a maneira como a empresa está organizada. Isso aqui, por exemplo, é uma estrutura. Tem a ver com a organização da empresa. A liderança tem a ver com a influência. Influência do gestor nas instituições. E a cultura é um conjunto de valores, comportamentos, hábitos
hábitos, costumes dos funcionários de uma organização. Aí ele começa dizendo o conjunto de valores em vigor numa empresa. O fato de existir valor, não venha logo para cá não, porque um líder também vai ter valores, tá certo? Uma estrutura pode ter valores, a maneira como a empresa está organizada, ela vai estabelecendo seus valores. Então, calminha. Suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento, de atitudes que governam as ações e decisões mais importantes da administração. Se você está olhando bem, ele está falando da definição. O que vai definir, esse conjunto de valores que vão definir as decisões mais importantes. Opa, peraí. Eu marquei errado. Calminha. Esse conjunto que vão definir como é que deve ser um conjunto de padrões, de comportamentos, realmente vai ser a cultura organizacional. Vai ser a letra E, tá certo? Então, não quero que, viu a palavra valor, necessariamente marcar cultura. Calminha, leia o resto. Como é que vai ser suas relações com a hierarquia, definindo padrões de comportamento, de atitudes? Aí sim, olha que ele já está falando um conceito maior. Aí sim você pode confiar 100% que é a cultura. A cultura organizacional, ela pode ser visualizada em 3 níveis. A gente vai ter aqui os artefatos, que são os símbolos, pessoas, gestos, expressões, músicas que caracterizam aquela empresa. A gente vai ter os valores compartilhados, que vai ser justamente esses padrões orientadores do comportamento. Aí a gente vai ter como exemplo honestidade, sigilo, prudência, coragem. A gente vai ter as pressuposições básicas, que são os padrões, pressuposições básicas, que tem a ver com os valores mais profundos do indivíduo. Nas pressuposições básicas tem a ver com a índole, tem a ver com a idiosincrasia do indivíduo, tem a ver com aquela parte mais profunda. Artefatos são facilmente serem identificados, valores intermediário e pressuposições básicas vai ser mais profundo ainda. Tá certo? Então, 17, questãozinha correta, letra E. Perfeita. 18. Os 3 níveis da cultura... Opa, tá aqui. Os 3 níveis da cultura organizacional são os artefatos observáveis, valores adotados e os pressupostos básicos. Perfeito. São os 3 níveis da cultura organizacional. 19. Quando as organizações visam promover maior efeito da cultura organizacional sobre o comportamento dos funcionários, é essencial que se garanta que os funcionários compreendam os valores praticados em detrimento, em prejuízo dos valores adotados. Esse em prejuízo tornou uma questãozinha falsa. Porque, infelizmente, a gente vai ter 2 elementos... Infelizmente não, desculpa. Pois a gente vai ter 2 elementos na organização. A gente vai ter o elemento formal, que são aqueles valores estabelecidos pela empresa, e vamos ter o elemento homem, o informal, que são aqueles praticados pelos seus funcionários. Eu não posso afirmar que os valores praticados devem ser mais respeitados que os valores adotados. Porque, por exemplo, duvido que o regimento interno de uma instituição que é considerada corrupta tenha lá corrupção, nepotismo, fraude, despreparo, mau atendimento. Não tem isso. Então, não posso afirmar que para que a empresa queira o maior efeito da cultura, eu tenho que compreender que os valores praticados são melhores ou serão mais valorizados que os valores adotados. Não posso afirmar isso. Porque eu posso muito bem procurar moldar a minha cultura, ter uma gestão da cultura para poder garantir que aqueles valores estabelecidos pela empresa sejam alcançados. Honestidade, sigilo, prudência, coragem, impessoalidade. Então não posso afirmar. Pois nem sempre os valores praticados estão corretos. A gente pode ter algo que chama de contracultura. O que é uma contracultura? É quando eu tenho um grupo de funcionários com comportamentos que estão em relação oposta à eficácia da organização, da empresa ter uns bons resultados. Então não posso afirmar que quando as organizações visam promover maior efeito da cultura sobre o comportamento dos funcionários, é essencial que os seus funcionários compreendam
os valores praticados em detrimento dos valores adotados, de jeito nenhum. Os valores adotados pela empresa deverão ser construídos. E para poder ter uma boa cultura, é necessário administrá-la. A cultura é gerenciável. Eu preciso, desde o momento de recrutamento e seleção, procurar que apenas funcionários que se adaptem a essa cultura, funcionários honestos, corajosos, com responsabilidade, entrem na empresa. É óbvio que um processo de seleção não tem 100% de eficácia, de resultado. Mas pelo menos um processo de seleção com base no mérito, não com base na lealdade política, pode ajudar. Depois vem o treinamento. E aí, infelizmente, às vezes alguns funcionários não se adequam à nova cultura e é necessário remover funcionários que não se adaptam. É necessário às vezes. Então não posso afirmar que o valor praticado é mais valorizado, deve ser mais compreendido do que o valor adotado, de jeito nenhum. E se esse valor praticado estiver contra a eficácia da organização, aí a gente vai chamar isso de contracultura. Então 19, falso. 20. Os pressupostos básicos da cultura organizacional são de difícil mudança, pois são implícitos, arraigados e orientadores do comportamento organizacional. Verdade. A cultura por si só já é difícil mudar. Cuidado. Se a questão diz que é impossível, que é fácil, tá falso. É difícil, porque a gente está falando de modificação de crenças, de valores, de superstições, de coisas mais arraigadas. Então a gente tem os artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. O mais difícil de visualizar e modificar são as pressuposições básicas. Perfeito. 21. As práticas e rituais, por constituírem a camada mais profunda, já está falso. Os rituais, por exemplo, fazem parte dos artefatos. Passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz, por exemplo. Reunião semestral, reunião para o aniversário do mês. Tudo isso vão ser artefatos. A camada mais profunda são as pressuposições básicas. Então, a 21 vai estar falso. 22. A cultura de uma organização é muitas vezes formada a partir de seus fundadores e das equipes escolhidas por eles. Verdade, dos dirigentes, pessoal. Já não estou entendendo, não. Pessoal, aqui no Brasil, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, a dança, a música, não tem influência dos nossos fundadores, não? Tem. Além de ter influência dos nossos fundadores, das pessoas que foram existindo durante a história do Brasil, eles também vão ser construtores da cultura organizacional. Pois é a mesma coisa aqui. A 22 está verdadeira. 23. Em uma empresa, a cultura é fruto dos valores compartilhados por uma parte restrita dos membros da organização. E eu não posso dizer que é uma parte restrita, não. Essa afirmação está falso. Eu não posso afirmar que a cultura é fruto de valores compartilhados por uma pequena parte, por um grupo de funcionários. Dentro de uma empresa, eu posso inclusive ter várias culturas, pessoas com comportamentos diferentes. Isso a gente vai chamar de subcultura. Subcultura. É só você olhar para o nosso Brasil. O comportamento do pessoal aqui do Ceará é idêntico ao pessoal do Sul, por exemplo? O pessoal da região Norte, não. Então, a gente vai ter várias subculturas. Então, a 23 está falso. 24. A cultura intensifica a instabilidade do sistema social de uma organização. Ao contrário, está falso. A cultura permite uma maior estabilidade. Uma das funções da cultura, uma estabilidade. Permite um maior controle. Favorece uma identidade.
permite uma maior orientação do funcionário, evita a ambiguidade, tudo isso como características da nossa cultura. Então, a cultura não intensifica a instabilidade, ao contrário. Aqui a gente vai ter uma empresa e existem muitas mudanças bruscas que acontecem aqui ao seu redor que podem atrapalhar e prejudicar o andamento da empresa. Eu não estou entendendo, não. Então, vamos lá. Quando a gente é criança ou adolescente, tá aqui você ainda não tem valores e princípios enraigados. Você está em um processo de construção. Se chega um colega seu e oferece uma droga, pode ser que você aceite. Se chega um colega seu pedindo para você ajudar a roubar, pode ser que essa criança aceite. Agora, se você já é um adulto, onde você tem a sua cultura, onde você tem seus valores, seus princípios já formados, se alguém te chama para se drogar, alguém te chama para roubar, você não aceita. Então, olha só como esse conjunto de valores, princípios, crenças garantem uma estabilidade daquela pessoa. Pois é do mesmo jeito. Uma empresa que tem uma cultura garante uma estabilidade, um melhor controle, maior orientação, facilita a identidade, evita a ambiguidade, porque eu já sei exatamente como é que eu vou atuar. Então, não intensifica a estabilidade, ao contrário, intensifica a estabilidade. Tá certo? Então, 24 tá falso. Estabilidade. 25. A cultura de uma organização constitui um passivo quando os valores partilhados não estão de acordo com aqueles que promovem a eficácia organizacional. Realmente é ruim quando a cultura vai ser algo que vai diminuindo a empresa, vai atrapalhando a empresa, vai ser como se fosse um peso para a empresa, quando esses valores não estão de acordo com aquele que promovem o resultado da empresa. Inclusive é o que a gente chama de contracultura. Tá certo? Então, ele vai ser um passivo, vai ser algo que vai atrapalhar a empresa, tá bom? 26. Faz parte do processo de entrada de novos colaboradores em uma organização a aculturação que sofrerão do grupo, tendo em vista o novo ambiente que lhes é apresentado, não sendo salutar que alterem o clima organizacional já existente, sob pena de causarem prejuízo à empresa. Pessoal, os novos colaboradores aqueles colaboradores que eles vão chegando, realmente eles vão passar por um processo de absorção daquela cultura. Agora é assim, tendo em vista o novo ambiente que lhes é apresentado, não sendo salutar que alterem o clima vai ser alterado. A partir do momento que eu tenho uma empresa onde a gente vai ter aqui funcionários novos que vão entrar, o clima, pessoal, é algo mais superficial. O clima tem a ver com as emoções e sentimentos. Tudo que é novo causa insegurança, uma predisposição. Então, cuidado. Vai ter uma alteração e não necessariamente essa alteração do clima vai prejudicar o bom andamento da empresa. Basta que o chefe diga que a gente vai contratar novos funcionários. Aí já vem um processo ou de ansiedade positiva, onde a gente vai ter ajuda, vai ter apoio, ou pessoas que vão se sentir ameaçadas. Vixe, vai chegar gente nova, será que eles vão tirar a gente do cargo? Então, a mudança no clima vai acontecer. A cultura são crenças e valores mais enraizadas. O clima são emoções e sentimentos mais superficiais da empresa. Qualquer coisa pode modificar o clima, tanto fatores internos como fatores externos. Mudança de regra, mudança de chefe, aumento das vendas, isso interfere no clima. Lá fora, mudanças econômicas, taxa de desemprego, crescimento econômico, até questões culturais do país. Olha só que em época de Natal e Ano Novo, as pessoas se sentem mais solidárias, estão mais tranquilas, por causa que faz parte da nossa cultura que
Natal é época de prosperidade, solidariedade, afetividade. As pessoas se tornam mais amenas, tá certo? Então, ó, a questãozinha 26, ela vai estar falsa. E a última, a questãozinha 27. A existência de um sistema social em uma organização implica que esse ambiente organizacional seja um conjunto de relações estáticas, conforme descrito em um organograma empresarial. Pessoal, o sistema social, essa ênfase nas relações interpessoais, de amizade, inimizade, coesão, antagonismo, trabalho em equipe, trabalho em grupo, nós não podemos afirmar que são relações estáticas. Pois hoje em dia sabe-se muito bem que as relações vão acontecendo de acordo com a necessidade dos objetivos que a empresa precisa alcançar. Então essa questãozinha 27 vai estar falsa. Tá certo? Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais questões do CESP. Até lá!